Podemos dizer que aprender a ler e escrever, pelo menos para boa parte da sociedade, não é uma tarefa tão difícil, não é? Afinal de contas, a grande maioria das pessoas dispõe dessa capacidade no mundo moderno em que vivemos. Mas como aconteceu esse processo para a humanidade em geral, lá nos seus primórdios? Como surgiu a escrita e a leitura no mundo antigo? Sabe-se que a escrita apareceu em diferentes lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória humana. Isso se deu milhares de anos no passado. Os povos antigos usavam as marcas gráficas inicialmente como uma ferramenta para o registro do movimento do comércio, depois como registro de todos os acontecimentos que envolviam. Com o tempo, isso se tornou uma maneira geral de se comunicar, dando início à escrita e à leitura. No entanto, acredita-se que até mesmo antes da criação da sociedade ou da forma de civilização, a escrita já estivesse sendo desenvolvida, ainda que de modo arcaico. Por isso, hoje, existem muitas teorias e controvérsias acerca do verdadeiro surgimento desses pontos fundamentais da história humana, e é um pouco disso que veremos nesse vídeo. Mas antes de assistir, é importante que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Tudo começou quando um homem empunhou um graveto para rabiscar sinais numa placa de argila ainda mole, talvez devido a algum interesse pessoal. Depois que a peça endureceu, ele leu os riscos que havia feito como letras de uma palavra, fazendo dessa a primeira escrita produzida pela humanidade. Nesse instante, terminou a pré-história, nome que se dá ao período anterior à invenção da escrita, e começou a história. Começou literalmente a história da humanidade. Na antiguidade, acreditava-se que a escrita vinha dos deuses. Os gregos pensavam tê-la recebido de Prometeus. Os egípcios acreditavam que vinha de Tote, o deus do conhecimento. Para os sumérios, a deusa Inanna havia roubado de Enki, o deus da sabedoria, e dado ao povo sumério. No entanto, à medida que essa visão perdia credibilidade, o que aconteceu com o tempo, passou-se a investigar o que levou civilizações antigas a criar a escrita de acordo com dados científicos. Motivos religiosos ou artísticos? Ou teria sido uma forma de enviar mensagens a exércitos distantes em campo de batalha? O enigma ficou mais complexo em 1929, após o arqueólogo alemão Julius Jordan desenterrar uma vasta biblioteca de tábuas de argila com figuras abstratas, um tipo de escrita conhecida como cuneiforme, com 5.000 anos de idade. Elas eram mais antigas que exemplares semelhantes encontrados na China, no Egito e na América. As tábuas estavam em Uruk, uma cidade mesopotâmica, uma das primeiras do mundo às margens do rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Ali desenvolveu-se uma escrita que nenhum especialista moderno conseguia decifrar, o oposto do que sabíamos até o momento sobre o assunto. Até o ano de 2015, acreditava-se que a transição entre a pré-história e a história tivesse ocorrido há cerca de 5.000 anos na Mesopotâmia, no atual Iraque. Naquela época, a região era ocupada pelos sumérios, que já cavavam canais de irrigação para fazer agricultura em grande escala, além de demonstrar sua superioridade intelectual de várias maneiras. Depois que aprenderam a controlar a produção de alimentos, eles foram os primeiros a se agrupar em cidades com uma administração central. Isso os forçou a criar um modo de organizar a sociedade, conta o maior especialista brasileiro em escrita mesopotâmica, Emanuel Buzon, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Para tanto, aprenderam a escrever antes que os outros, completou o pesquisador experiente. Os sumérios foram uma das primeiras civilizações de que se tem notícia, mas sua importância não para por aí. A eles são atribuídas duas grandes invenções, a escrita e a roda, ambas cerca de 6.000 anos atrás. Sua escrita era de uso particularmente da elite, principalmente dos sacerdotes e escribas.
Ela era gravada em tabletes de argila com uma pinça em forma de cunha, e por isso recebeu o nome de escrita cuneiforme. Já a roda, outra grande invenção sumeriana, permitiu a eles desenvolverem carros de combates que eram puxados por cavalos. Mas seu legado não para por aí. Eles ainda criaram diques e barragens que impediam enchentes e inundações nas cidades, e ainda escoavam a água através de canais para as lavouras, a fim de expandir suas cidades que cresciam depressa. Porém, de todas essas invenções, sem dúvida a mais significativa é a escrita. Desde muito tempo, porém, a história da escrita está sendo reescrita. Vez após vez, assim que um novo estudo é divulgado, novos dados são obtidos e acrescentados. Novos achados arqueológicos, por exemplo, que foram encontrados a milhares de quilômetros dos sumérios, sugere que a ideia da invenção da escrita pode ter ocorrido em diversos pontos ao mesmo tempo e não exclusivamente na Suméria. Um deles foi anunciado no Egito em dezembro de 1998 pelo arqueólogo Gunther Dreyer, do Instituto Arqueológico Alemão. Escavando uma tumba real na margem do Nilo, em Abidos, ele desenterrou 180 placas de barro com formas rudimentares de hieroglifos, a escrita dos faraós. Elas podem ter sido gravadas há até 5.400 anos, cerca de 3 séculos antes das Sumérias. Tempos depois desses exemplares terem sido descobertos, em maio de 1999, os americanos Jonathan Coyer, da Universidade de Wisconsin, e Richard Meadow, da Universidade de Harvard, jogaram ainda mais lenha na fogueira, por assim dizer, com relação ao assunto. Os pesquisadores encontraram no atual Paquistão pedaços de vasos com gravuras indecifráveis modeladas há 5.300 anos pelo povo Drávida. Os pesquisadores encontraram no atual Paquistão pedaços de vasos com gravuras indecifráveis modeladas há 5.300 anos pelo povo Drávida, os construtores de Harappa, uma das grandes cidades da Índia antiga. Porém, de primeiro momento até hoje, não houve muito consenso sobre as descobertas. Porém, como disse o egiptólogo John Baines, a importância dos achados é incontestável. John Baines executa suas pesquisas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele desconfia que os manuscritos egípcios não são mais antigos que os mesopotâmicos. Apesar disso, ele supõe que a arte de registrar palavras por sinais estava sendo desenvolvida em mais de um lugar ao mesmo tempo. Esse desenvolvimento, por sua vez, talvez não estivesse sendo desenvolvido somente na Mesopotâmia e no Egito. Os grafites paquistaneses, embora também contestados, reforçam essa conclusão. O dia mais importante da história tanto pode ter acontecido às margens do rio Nilo, no Egito, quanto no deserto iraquiano, ou ainda mais longe, nos vales da Ásia. É fato que nenhum dos sinais gráficos encontrados recentemente no território do Egito ou na Índia pode ser lido ou interpretado ainda. Ninguém sabe exatamente o que querem dizer, mas está claro que não são meros desenhos, como parte dos estudiosos sugere. Os cientistas não têm dúvida de que representam realmente palavras gravadas em argila. No caso dos símbolos egípcios, é possível imaginar que até teriam sido uma espécie de proto-hieróglifos, ou seja, precursores dos famosos hieróglifos. A escrita que usa figuras estilizadas no lugar de letras, adotada pelos faraós da antiga civilização do Egito. Mas como todas essas informações são de conhecimento da ciência? Desde 1822, graças à descoberta da Pedra da Roseta, famosa por seus mistérios, foi possível traduzir as frases hieroglíficas que, de fato, lembram as marcas recém-encontradas perto do rio Nilo, inscritas em 180 retângulos de barro seco ao sol, ou seja, inscrições semelhantes encontradas em locais diferentes. Foram achadas junto a cacos de cerâmica no túmulo de um soberano do Egito em uma época em que o império não era unificado. Inclusive, até mesmo o posto de faraó ainda não existia. Olhando para outro lado dos estudos,
O problema com as descobertas feitas no Paquistão é mais complicado. Primeiro, porque, ao contrário dos hieróglifos egípcios, a língua do povo drávida, que habitou a Índia e o Paquistão naquele período, não foi decifrada até hoje. Por esse motivo, quase nada se sabe sobre sua cultura, o que torna ainda mais difícil de identificar e compreender os achados. Além disso, os restos arqueológicos recém-descobertos não ajudam muito. Na verdade, não passam de cacos de cerâmica que Richard Meadow e Jonathan Coiner tiraram das ruínas da cidade de Harappa, a mais importante da região no passado. 2 dos fragmentos têm 5.300 anos. Os outros, cerca de 5.000 anos. Pelo menos, é isso que se sabe até o momento. No fim, estudar e fazer pesquisas sobre a história da escrita nos faz reviver as diferentes civilizações do mundo antigo. Elas nos falam sobre o seu cotidiano, sua história, ciência, literatura, religião e diversos outros pontos dentro de sua sociedade extinta. Ou seja, ela nos deixa o legado de um patrimônio cultural das civilizações já desaparecidas por milênios. E por elas, entendemos também como a escrita foi aos poucos desenvolvida.